Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seu carro está consumindo muito mais combustível do que deveria, e a culpa não é do seu pé direito. É de 5 sensores que estão escondidos pelo motor e que, quando falham, silenciosamente drenam seu tanque de combustível. O mais chocante? Estes sensores nunca são verificados nas revisões de rotina das concessionárias. Na verdade, pesquisas técnicas mostram que 78% dos carros com mais de 3 anos têm pelo menos um destes sensores operando fora do padrão ideal, desperdiçando entre 15% a 30% de combustível a cada tanque. Isso significa que você pode estar jogando fora até 600 halas por mês sem perceber. Nos próximos minutos, vou revelar quais são estes 5 sensores críticos, como identificar quando estão falhando mesmo sem equipamento especializado, e o método exato para testá-los e corrigi-los sem gastar uma fortuna. E fique até o final, porque o sensor número 3 é tão importante que pode sozinho estar sugando 20% do seu combustível. Mas com uma solução tão simples que qualquer pessoa pode fazer em casa em menos de 10 minutos. Antes de revelar quais são estes sensores, você precisa entender como eles estão sabotando seu bolso todos os dias. O sistema de injeção eletrônica do seu carro depende de informações precisas destes sensores para calcular a quantidade exata de combustível a ser injetada. Quando um sensor envia informações incorretas, o computador sempre escolhe a opção segura. Enriquece a mistura com mais combustível. É como se você tivesse um contador que deliberadamente calcula seus impostos para pagar mais do que deveria, só para garantir que não haverá problemas. Mas em vez de pagar alguns reais a mais uma vez por ano, você está pagando centenas de reais extras todo mês no posto de combustível. As concessionárias não verificam estes sensores por 2 motivos bem claros. Primeiro, porque verificá-los exige tempo adicional que reduz o lucro por atendimento. Segundo, porque sensores deteriorados significam clientes retornando com problemas recorrentes, ou seja, mais faturamento. E o mais absurdo? Alguns destes sensores custam menos de $200 para substituir, mas quando você vai à concessionária com problema de consumo, eles sugerem serviços de $1.500 a 3.000, que frequentemente não resolvem a causa real. Se você está gostando destas informações técnicas baseadas em dados reais, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossos conteúdos que literalmente economizam milhares de reais na manutenção do seu carro. O primeiro sensor oculto é a sonda lambda pré-catalisador, também chamada de sensor de oxigênio. Este componente mede a quantidade de oxigênio nos gases de escapamento para determinar se a mistura ar-combustível está correta. Quando este sensor começa a falhar, ele geralmente indica para a central que a mistura está pobre, mesmo quando não está. Como resposta, o computador injeta combustível extra desnecessariamente. É como se você estivesse constantemente enchendo um copo que já está cheio. O excesso simplesmente transborda e é desperdiçado. Os sintomas de falha são sutis e frequentemente confundidos com outros problemas. Aumento gradual no consumo de combustível, tão lento que você nem percebe. Leve hesitação em aceleração moderada. Pequenas variações na marcha lenta. Agora, aqui está o que as concessionárias não querem que você saiba. 80% das sondas lambda não precisam ser substituídas quando começam a apresentar problema. Elas simplesmente estão contaminadas. O teste DIY que qualquer pessoa pode fazer. Com o motor quente e em marcha lenta, observe o escapamento por 2 minutos. Se notar um odor forte de combustível ou fumaça levemente azulada, esbranquiçada, sua sonda lambda pode estar contaminada. A solução caseira que economiza $600. Adicione um limpador de injeção eletrônica com alto teor de detergentes no tanque. Não aqueles de $15, mas um de qualidade, de $80 a 100.
Dirija por 50 km em estrada, mantendo rotações entre 3.000 e 3.500 RPM quando possível. Em seguida, troque o óleo e o filtro de ar. Esta combinação limpa os depósitos que estão contaminando a sonda e pode restaurar seu funcionamento normal. O que acontece é que a sonda lambda trabalha com um elemento cerâmico sensível que, quando contaminado, não consegue mais realizar medições precisas de oxigênio. A limpeza remove estes contaminantes e frequentemente restaura sua função. Caso esta solução não resolva, aí sim é hora de substituir a sonda, que custa entre 150 e 350, dependendo do modelo do carro, ainda muito mais barato que os $800 a $1.200 que concessionárias cobram pelo serviço completo. O segundo sensor oculto é o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, ou sensor de temperatura do motor. Este pequeno componente, geralmente localizado próximo ao termostato ou na mangueira superior do radiador, é crucial para a economia de combustível. Quando o motor está frio, ele precisa de mais combustível para funcionar adequadamente. À medida que esquenta, a quantidade de combustível deve ser reduzida para o ponto ideal. Este sensor é responsável por informar a central eletrônica exatamente quando fazer este ajuste. Quando este sensor falha, o carro pode literalmente ficar preso no modo frio, injetando 30% a 40% mais combustível do que o necessário permanentemente, mesmo com o motor já quente. É como se você estivesse dirigindo com o afogador puxado o tempo todo. Para quem conhece carros mais antigos, um desperdício monumental que pode custar até 2 tanques extras de combustível por mês. Os sintomas de falha são traiçoeiros. O marcador de temperatura no painel permanece abaixo do normal. O ar-condicionado demora mais para esfriar. O carro parece ter bom desempenho, mas o consumo dispara. O motor demora mais para esquentar em dias frios. O teste DIY que você pode fazer agora. Ligue o carro pela manhã e cronometre quanto tempo leva para o ponteiro de temperatura chegar à posição normal, geralmente no meio. Se demorar mais de 5, 7 minutos em dias quentes ou mais de 10, 12 minutos em dias frios, seu sensor pode estar com problema. A solução caseira para diagnóstico. Com o motor frio, desconecte o sensor de temperatura. Ligue o carro e veja se o ventilador do radiador liga imediatamente. Se ligar, reconecte o sensor. Se o problema persistir, a substituição custa entre R$60 e R$150, dependendo do veículo. O mais absurdo? As concessionárias cobram entre R$350 e R$700 para substituir esta pequena peça, quando você mesmo pode fazer isso em 15 minutos com uma chave de boca e uma nova unidade. Até agora, vimos 2 sensores críticos que podem estar sugando seu combustível: a sonda lambda e o sensor de temperatura. Juntos, eles podem ser responsáveis por até 35% de desperdício de combustível. Mas o próximo sensor é tão crucial e tão frequentemente ignorado que você vai se surpreender como nunca te falaram sobre ele antes. O terceiro sensor, possivelmente o mais importante de todos, o sensor MAF, Mass Airflow, ou sensor de fluxo, massa de ar. Este sensor é literalmente o contador que mede a quantidade de ar entrando no motor para que a central possa calcular a quantidade exata de combustível necessária. Este é o sensor que está secretamente roubando seu dinheiro em praticamente 65% dos carros com mais de 40 mil quilômetros. E o mais inacreditável? O problema raramente é o sensor em si, mas a sujeira que se acumula nele. Pense no sensor MAF como uma balança de precisão. Se esta balança estiver com poeira e resíduos, ela vai pesar incorretamente. Quando isso acontece com seu sensor MAF, ele informa à central que está entrando menos ar do que realmente está, e a central, para compensar, injeta combustível extra desnecessariamente. É exatamente como se você estivesse pagando por 10 quilos de carne no açougue, mas levando apenas 7 quilos para casa. A diferença? Isso acontece toda vez que você dirige seu carro. Os sinais de que seu sensor MAF está sujo,
marcha lenta e instável ocasional, pequenos trancos em aceleração leve, aumento progressivo no consumo de combustível, perda sutil de potência, especialmente em subidas. Agora, aqui está a técnica que economiza R$ 1.500 e que nenhuma concessionária vai te mostrar. Na verdade, eles preferem que você não saiba disso. O processo é incrivelmente simples. Localize a caixa do filtro de ar. Siga a mangueira que sai da caixa do filtro em direção ao motor. Você encontrará um componente cilíndrico ou retangular com um conector elétrico. Este é o sensor MAF. Desconecte a bateria por segurança. Remova o sensor, geralmente fixado por 2 parafusos ou presilhas. Use exclusivamente limpador específico para sensor MAF, que custa cerca de R$ 35,50. Borrife levemente sem tocar no elemento sensível interno. Deixe secar completamente por 20 minutos. Reinstale e reconecte a bateria. O resultado? Muitos proprietários reportam uma economia imediata de 15% a 25% no consumo logo após esta simples limpeza. É literalmente como encontrar dinheiro no bolso. E sabe o que é mais chocante? Este procedimento de limpeza deveria ser feito a cada 20 mil quilômetros ou um ano. Mas nenhum manual de proprietário menciona isso, e praticamente nenhuma concessionária inclui esta limpeza nas revisões regulares. Se você chegou até aqui, é porque realmente se preocupa com seu veículo. Comenta aí sensores ocultos, para eu saber quem são os verdadeiros entusiastas que valorizam informação técnica de qualidade. O quarto sensor oculto é um que pouquíssimos proprietários conhecem, mas que tem um impacto enorme no consumo: o sensor de posição do pedal do acelerador. Diferentemente dos carros mais antigos, onde o acelerador era conectado diretamente à injeção por um cabo, os veículos modernos usam um sensor eletrônico que informa à central exatamente quanto você está pressionando o pedal. Quando este sensor começa a falhar, ele frequentemente envia um sinal incorreto, indicando que você está pressionando o pedal mais do que realmente está. Como resultado, a central injeta mais combustível do que o necessário para o nível de aceleração desejado. É como se você pedisse um copo pequeno de refrigerante, mas te cobrassem por um grande. Só que isso acontece milhares de vezes durante uma única viagem. Aqui está algo que vai te chocar. Testes de laboratório mostram que um sensor de pedal com falha parcial pode aumentar o consumo em até 18%. Mas como a falha geralmente é gradual, os proprietários raramente associam o aumento de consumo a este componente. Os sinais sutis de problemas. Aceleração inconsistente. Às vezes o carro pula para frente com pouca pressão no pedal. Marcha lenta e instável quando você mantém o pé levemente no acelerador. Pequenas oscilações na velocidade durante cruzeiro constante em rodovias. A luz da injeção raramente acende por causa deste problema. O teste simples para verificação. Estacione o carro em local plano e com o motor em marcha lenta. Mantenha o pé levemente no acelerador, tentando manter uma rotação constante de exatamente 1.000 RPM por 30 segundos. Se você sentir dificuldade em manter estável ou notar oscilações no conta-giros, pode haver um problema com o sensor. A solução mais eficiente. Este sensor raramente pode ser reparado, mas a boa notícia é que a substituição é relativamente simples em muitos modelos. O custo da peça varia entre 180 e 450, dependendo do veículo. Mas aqui está a economia real. As concessionárias geralmente cobram entre $800 e $1.200 pelo diagnóstico e substituição, quando um mecânico independente de confiança pode fazer o mesmo serviço por $250 a $400, incluindo a peça. Você economiza no mínimo R$ 500, além da economia mensal de combustível. Agora chegamos ao quinto sensor oculto, que silenciosamente afeta 1 em cada 3 carros no Brasil, com mais de 5 anos de uso. O sensor de detonação. Este componente crítico, geralmente localizado no bloco do motor, tem a função de detectar a chamada batida de pino.
aquele barulho metálico que indica combustão irregular. Quando este sensor começa a falhar, ele pode enviar dois tipos de sinais incorretos. Ou não detecta a detonação quando ela ocorre, permitindo que o motor sofra danos, ou detecta a detonação fantasma quando ela não existe. É o segundo caso que causa o desperdício de combustível. Quando o sensor envia falsos alertas de detonação, a central de injeção reage instantaneamente de três maneiras. Atrasa o ponto de ignição, enriquece a mistura ar-combustível e, em alguns casos, reduz a pressão do turbo em carros turbinados. Todas estas medidas são protetivas, mas resultam em maior consumo de combustível, até 12% a mais. O mais traiçoeiro é que este sensor raramente causa sintomas óbvios. Não há luzes de alerta no painel, não há falhas evidentes. Apenas um aumento gradual no consumo que a maioria dos proprietários atribui ao envelhecimento normal do veículo. Os sinais sutis incluem leve perda de potência, especialmente em subidas, necessidade de combustível de maior octanagem para manter o desempenho, pequenos trancos quase imperceptíveis em aceleração constante, em casos extremos, leve ruído metálico em aceleração forte. O teste DIY, em local seguro, com o carro já aquecido e em segunda ou terceira marcha, acelere firmemente, não bruscamente, de 2.000 até 4.000 RPM. Repita 3-4 vezes. Se notar qualquer hesitação, tranco ou ruído metálico durante esta aceleração, seu sensor de detonação pode estar enviando sinais incorretos. A solução mais eficaz para muitos casos não é a substituição imediata, mas a limpeza dos conectores elétricos do sensor. Com o tempo, estes conectores sofrem com oxidação e mau contato, causando leituras instáveis. Simplesmente desconecte o sensor, com bateria desligada, limpe os contatos com um produto específico para contatos elétricos e reconecte. Este procedimento simples resolve aproximadamente 40% dos problemas. Se a limpeza não resolver, a substituição custa entre R$ 180 e R$ 350 para a maioria dos modelos. Não deixe as concessionárias te convencerem que este é um reparo complexo que exige equipamento especial. A verdade é que qualquer mecânico competente pode fazer esta substituição em 30 a 60 minutos. Agora vamos colocar isso em perspectiva. Se todos estes 5 sensores estiverem funcionando fora do padrão ideal no seu carro, o que não é raro em veículos com mais de 5 anos, você pode estar desperdiçando entre 25% a 45% de combustível em cada tanque. Em um carro médio, isso representa um desperdício de $300 a $700 por mês. A boa notícia? Verificar e solucionar problemas nestes 5 sensores pode custar menos de $1,000 no total. Um investimento que se paga em apenas 2-3 meses de economia no combustível. Além disso, você estará protegendo seu motor contra desgaste prematuro causado por misturas incorretas. Ainda não está convencido? Pense assim. Cada tanque que você enche com estes sensores funcionando incorretamente é como jogar 10-15 litros de combustível diretamente no ralo. Você faria isso com seu dinheiro? Claro que não. Então por que permitir que sensores defeituosos façam isso por você? Uma última dica crucial. Não confie cegamente em diagnósticos computadorizados que dizem que está tudo bem com seu carro. A maioria destes testes verifica apenas se o sensor está completamente morto, não se está funcionando de forma imprecisa. Um sensor pode estar operando 30% fora do padrão ideal e ainda assim não gerar códigos de falha. É por isso que os testes práticos que ensinei são tão importantes. Obrigado por assistir até o final. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo técnico que economiza seu dinheiro e prolonga a vida do seu veículo. No próximo vídeo, vou revelar os 3 aditivos que as próprias montadoras usam internamente nos motores durante a fabricação, mas que nunca recomendam aos clientes porque aumentariam drasticamente a vida útil do seu carro.
O segundo da lista é tão eficaz em prolongar a vida útil do motor que foi banido dos manuais de manutenção para não comprometer a venda de carros novos. Você não vai querer perder